Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Neste momento, iremos fazer uma oração para darmos início a este maravilhoso trabalho. Grandioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus amado, te agradeço, meu Pai, por esta grande oportunidade que Tu me concedeste de estarmos aqui nesta noite. Pai eterno, dai-nos, ó Deus, um trabalho maravilhoso, Senhor. Receba no céu todos os nossos louvores e a nossa adoração, meu Pai. Ó Deus, sabemos, Senhor, que somos dependentes de Ti, Jesus, e Tu és o nosso mestre, Tu és, ó Pai, o mestre por excelência, Senhor. Dai-nos uma palavra nesta noite, nesta escola bíblica, falando poderosamente, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em Teu nome, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu irei louvar a Deus neste momento com o hino da nossa harpa cristã, um hino de número 526, que nos fala da grandeza do nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, procurando uma revista para ministrar nesta noite, e encontrei aqui uns assuntos maravilhosos que nos fala sobre heresias e modismos. E esta lição, ela foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, homem de Deus, e ele trouxe aqui nessa revista, a revista de 2006, e ele trouxe aqui nessa revista um assunto, na lição de número 6, um assunto sobre que tem por título a mariolatria. O irmão, ele faz aqui um esboço, um estudo, e mostra claramente na palavra de Deus que
Maria, a mãe de Jesus como homem, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, quando ele esteve aqui na terra. E ele, como homem, ele não teve pai, teve mãe. José era apenas o pai de criação. Como Deus, ele tem pai, né? Ele é o filho de Deus. E ele mostra claramente que a nossa adoração, nosso louvor, as nossas homenagens, deve ser exclusivamente e unicamente a Cristo. Ele mostra que nós respeitamos Maria e temos certeza que ela foi salva, já está com Cristo. Mas ela foi salva, melhor dizendo, ela foi salva, não foi simplesmente, não foi porque ela foi a mãe do Salvador aqui na terra. Ela foi salva porque ela conheceu Jesus, aceitou Jesus. Então, nós vamos estudar nesta noite, né, se o tempo nos permitir, falarmos sobre as nossas adorações que devem ser ao Deus Criador dos céus e da terra. Aqui no texto áureo, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador, um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não pode ser nem José, nem Pedro, nem Maria. O único mediador chama-se Jesus Cristo. A verdade prática nos diz, o marianismo é um dos elementos que descaracteriza o catolicismo romano como religião puramente cristã. A leitura bíblica está em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Também Lucas 34, do versículo 36. Ou melhor, também o versículo 34, o versículo 35, 37 e 38. Do mesmo capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo:
Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também um santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, nós sabemos que o cristianismo ele veio para cristianizar o paganismo. Mas aconteceu o contrário. O cristianismo é que foi paganizado. Sei que é uma história muito grande para explicar, mas, resumidamente, gostaria de dizer que até o ano 313, a igreja, ela se portava nos padrões bíblicos e vivia uma vida santa, apesar de viver no fogo da perseguição. Mas quanto mais era perseguida a igreja, mais a igreja crescia. Porque o Espírito Santo, e Deus diz na sua palavra, o Espírito Santo agia, e Deus diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? E a partir do ano 313, a igreja foi abandonando os pilares da doutrina da palavra de Deus. A igreja passou a viver um momento que parecia que para a igreja era uma grande vitória. Ao aproximar-se da igreja, fingindo-se de cristão, um imperador por nome Constantino. E esse homem foi quem fez com que a igreja começasse a desvirtuar todo o seu caminho e passando a viver paulatinamente, aos poucos, porque a heresia, ou melhor dizendo, a apostasia, que é o abandono da fé, abandono da palavra de Deus, ela não se dá da noite para o dia, ela vai aos poucos. E através da influência daquele imperador Constantino, pessoas que não eram convertidas, ele, de maneira forçada, exigia que aquelas pessoas se tornassem cristãos.
E nós sabemos que a Bíblia nos diz, e é bem clara a palavra de Deus, que não é nem por força e nem por violência. A pessoa, quando o Espírito Santo age na vida dele, que ele se converte, ele vem de maneira voluntária, por amor a Cristo, entrega-se a Cristo com toda vontade e disposição de fazer a vontade de Deus. E ali começou a introduzir na igreja muitas heresias, a partir do quarto século, começou introduzindo muitas heresias, muitas aberrações, e uma das heresias que o irmão vai comentar aqui nesta lição, é sobre a mariolatria, né? Que é a adoração a Maria, a veneração. Muitos dizem, quando a gente mostra na palavra de Deus, que nós não podemos adorar a outro nome, a não ser o nome de Jesus. Muitos dizem, mas nós não adoramos, nós apenas veneramos. Mas, gente, olhando no dicionário, um dos significados da palavra adorar é venerar. Então, adorar e venerar é a mesma coisa. E nós sabemos que o verdadeiro evangelho, ele é cristocêntrico. Por que é cristocêntrico? O evangelho é cristocêntrico. Porque Jesus Cristo é quem está no centro das nossas adorações. Jesus Cristo é que está em primeiro lugar nas nossas adorações, nos nossos louvores, e por isso que o evangelho ele é cristocêntrico. O evangelho não pode ser mariocêntrico. Se o evangelho deixar de ser cristocêntrico para ser mariocêntrico, aonde todas as atenções, os louvores, as homenagens estiver a Maria, então ele já não é mais cristocêntrico, ele é mariocêntrico. E esse evangelho não é o da Bíblia. Eu posso falar com toda firmeza, com toda segurança, que esse evangelho mariocêntrico não é o evangelho da palavra de Deus. Porque o que o evangelho da palavra de Deus nos ensina é 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que está escrito aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus quem está falando. A introdução, ela nos diz o seguinte: o culto a Maria é o divisor de águas entre católicos romanos e evangélicos. Quer dizer, é o divisor entre os evangélicos e os católicos romanos. O culto a Maria, né? O clero romano confere a Maria a honra e a glória que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus, né? Uma grande aberração, né? A honra e a glória que pertence a Jesus, nós não podemos dar a outro. É o que está escrito na Bíblia.
Isaías 42, versículo 8, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outro eu não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Quer dizer, Deus não aceita, não dá a sua glória, o seu louvor a outro nome, nem a Maria, nem a Pedro, nem a José, nem a Antônio, a ninguém. A glória, a honra e a glória pertence a Deus. Glória a Jesus. Essa substituição é condenada nas Escrituras Sagradas e, como resultado, conduz o povo à idolatria. Reconhecemos o honroso papel de Maria na Bíblia. Nós reconhecemos, né, o honroso papel que ela teve como mãe de nosso Salvador. Mas a palavra de Deus deixa claro que ela não é coautora da salvação e muito menos divina. É, portanto, pecado orar em seu nome. É que o irmão, ele afirma com toda segurança na palavra de Deus. Portanto, é pecado orar em seu nome, em nome de Maria. Colocá-la como mediadora, dirigir a ela cânticos de louvor. Cânticos de louvor é pecado, né? E Deus abomina, é a pior coisa quando você se reúne ou mesmo se ajoelha em seu quarto para dirigir o louvor, uma oração, uma adoração a outro nome que não é o nome de Jesus. Coisas, Deus abomina tanto que aquela oração, ao invés de vir bênçãos, atrai maldições, né? Porque quanta gente nós vemos, meus amados irmãos, eu tenho visto pessoas que vivem, famílias inteiras, que vivem uma vida tão amaldiçoada, porque não reconhece Jesus como Salvador e tem uma vida através da segue as suas tradições e vive uma vida de idolatria, cometendo pecados sem saber, né? Pensando que está fazendo algo para Deus, mas ele está distanciando Deus da sua vida. Então nós vemos que aqui no capítulo 1, vamos andar rápido porque o horário passa rápido demais. O capítulo 1 fala o que é mariolatria. Aqui no primeiro tópico ele diz o seguinte: idolatria. O termo vem de duas palavras gregas: idolon, ídolo, imagem de uma divindade pagã, e também da palavra latreia, serviço sagrado, culto. A idolatria é a forma pagã de adoração. Então, a idolatria é uma forma pagã
de adoração. Adorar e servir a outros deuses são práticas condenadas pela Bíblia. No Decálogo, Êxodo 20, versículo 3 ao versículo 5, o livro de Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5, e também nas páginas do Novo Testamento. Portanto, o apóstolo Paulo ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 14. Segundo, adoração. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskineo, que significa adorar, no sentido de prostrar-se. E também a palavra lautreo, que significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho e também ofertas. Então, os principais elementos de um culto são esses. O irmão Elias, você pode trocar essa água por uma água natural para mim, por favor? Essa está gelada aí. Terceiro, o culto a Maria. O termo mariolatria vem de Maria, forma grega do nome hebraico Miriam, e de latreia. A mariolatria é o culto à adoração, ou a adoração a Maria, estabelecidos pelo catolicismo romano ao longo dos séculos. A Bíblia ensina que é somente a Deus que devemos adorar. Mateus 4, 10, Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, 8 e 9. Maria foi salva porque creu em Jesus e não meramente por ser a mãe do Messias. Quer dizer, ela foi salva porque ela creu em Jesus, não meramente porque ela foi a mãe do Messias. Lucas 11, 27 e 28 nos diz: somente a Deus devemos cultuar. Ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4, 10. Almeida atualizada. Os romanistas ajoelham-se diante da imagem de Maria e dirigem a ela oração e cânticos. Se isso não for adoração, me diz então o que é adoração. Mas o objetivo desta lição não é criticar a religião de ninguém, mas sim mostrar a verdade da palavra de Deus. Nós não podemos ser omissos, nos omitirmos de falar a verdade. E aqui, este assunto está mostrando que realmente não é a minha opinião, não é a opinião do pastor nem de ninguém.
está mostrando o que a Bíblia diz. E quem crê na Bíblia, a palavra de Deus, aceita, né? Aceita o que está escrito na palavra do Senhor, os ensinamentos da Bíblia. Segundo, as glórias de Maria. Maria, no catolicismo, o clero romano vai além do que está escrito em relação à Virgem Maria. No livro As Glórias de Maria, de Alfonso Ligori, canonizado pelo Papa, Jesus ficou pequenininho diante de Maria. Nesse livro desse Alfonso Ligori, Jesus ficou pequenininho diante de Maria. Os irmãos já pensaram? Segundo Ligori, nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria. Que absurdo, né? Do que se chamarmos por Jesus. Quer dizer, aonde fica Jesus aqui então? Né? Jesus Cristo aqui parece que não fica nem em segundo plano. A Santa Igreja ordena um culto peculiar a Maria. Essas são algumas declarações de suas crenças mariolátricas. O que se vê hoje é a manifestação ostensiva e orgulhosa da mariolatria nos adesivos usados nos automóveis. Para os romanistas, Maria é mais importante do que o próprio Jesus. Nós vemos que cegueira, né? Que cegueira. A posição oficial do Vaticano, o clero romano, nega terminantemente que os católicos adoram a Maria, o que é oficialmente confirmado pelo Vaticano. Todavia, é muito comum o tradicional trocadilho católico, adoração e veneração. Mas as declarações de Ligori e as práticas dos católicos não ajudam a corroborar a afirmação dos romanistas. Quer dizer, eles querem negar. Eles querem negar, mas as práticas e a declaração de Ligori não ajudam eles. Não consegue, tem até vontade de se libertar, mas não consegue, né? Não consegue se libertar da mariolatria. Uma análise honesta do correto conceito da palavra adoração, conferindo com o marianismo dos católicos romanos, prova de maneira irrefutável que se trata de adoração. Então nós vemos que não tem como negar que eles adoram e louvam a Maria. Terceiro, Maria na liturgia do catolicismo. As contradições de Roma, o catolicismo romano jamais admitirá que prega a divindade de Maria, da mesma forma que nega a adoração a ela. Entretanto, os fatos falam por si só e provam o contrário. Ela é também chamada de Rainha do Céu.
o mesmo nome de uma divindade pagã da Assíria, como está escrito lá em Jeremias capítulo 7, versículo 18, 44 e do capítulo 44, versículo 17 e 25 de Jeremias. É parte de sua liturgia a reza Salve Rainha, né? Então não tem como mesmo eles negam, mas a gente vê com toda clareza que a adoração e o louvor está voltado somente para Maria. Oração a Maria. A Bíblia expressa ser somente Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Jeremias 10, versículo 6. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 39. Se Maria pode ouvir esses católicos, que hoje são mais de 1 bilhão em toda a terra, como pode responder às orações de todos eles ao mesmo tempo? O irmão faz uma interrogação. Ou ela é deusa, ou esses católicos estão numa fila interminável, aguardando a vez de suas orações serem atendidas. Então nós vemos que se ela é 1 bilhão de pessoas pedindo a ela, fazendo orações, fazendo petições a ela, nós vemos que jamais ela, como mulher, seria capaz de atender todo mundo. Então o irmão disse, ou ela é deusa, ou os católicos estão numa fila interminável, porque Deus é que pode, bilhões e bilhões de pessoas, pedir ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Só Deus tem esses atributos. Deus pode nos atender ao mesmo tempo, com milhões, milhares e milhões de pessoas pedindo ao mesmo tempo. Mas uma mulher jamais pode atender, né? Atender a todos. Nós vimos que a Virgem, ou Maria, a Virgem Maria, como é chamado pelos católicos, ela está no paraíso com Cristo. Morreu salva, está no paraíso. Ela ainda não está no céu. Como diz aqui em São João, né? Evangelho de São João, Jesus dizendo, ninguém ainda subiu ao céu, a não ser Deus. Então, aqueles que morrem em Cristo, morrem salvos, estão no paraíso, aguardando o arrebatamento. No dia do arrebatamento, como diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aqueles que estão no paraíso os seus corpos, que estão lá no sepulcro, né, sepultado há anos e anos, eles vão receber os seus corpos, só que esses corpos que estão lá no sepulcro, eles vão ressuscitar, não mais desta forma, como nós temos os nossos corpos hoje, que é matéria, que é pó e cinza. Eles vão receber um corpo semelhante
vão receber os seus corpos semelhantes ao de Cristo, os corpos gloriosos. E aí estaremos para sempre, diz a palavra de Deus, e aí estaremos para sempre com o Senhor, né? E depois, aqueles que estiverem vivos, diz Paulo, naquele dia, os seus corpos que são matéria, seus corpos que são carne e osso, vão ser transformados em um corpo glorioso, e aí subiremos todos ao encontro do Mestre. A oração litúrgica dedicada a Maria e desenvolvida pela Igreja Católica Romana evoca. Eles começam a dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Santa Maria, eles dizem lá na oração deles: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essas palavras são tiradas de Lucas, capítulo 1, versículo 28 e 42. Mas a parte final não é bíblica. Foi acrescentada em 1508, no ano de 1508. Essa oração é uma abominação aos olhos de Deus, pois não é dirigida a quem é de direito. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz, né? Há um só Deus e um só mediador, aquele que está, né, no meio, entre Deus e o homem, no qual é Jesus Cristo. Quer dizer, o único mediador, aquele que intercede entre nós e Deus, chama-se Jesus Cristo e não Maria. Então o irmão diz que essa oração chamada Ave Maria é uma abominação aos olhos de Deus, né? É uma verdadeira abominação. Ela é chamada também de Mãe de Deus. A palavra grega usada para Mãe de Deus originalmente significa portadora de Deus. A expressão Mãe de Deus foi usada em razão das controvérsias cristológicas da época para dar ênfase à divindade de Jesus. A Bíblia diz que Deus é eterno. Salmo 90, versículo 2. Isaías 40, versículo 28. E como tal, não tem começo. Como pode Deus ter mãe? Há contrassenso teológico nessa declaração. Então nós vemos que Deus, ele não tem começo, não tem fim, e, portanto, ele não tem mãe. A mãe é antes do filho. A mãe é antes do filho, porque como Deus é eterno, depois foi que, né, na época de Jesus vir ao mundo, foi que surgiu Maria. Que seria antes de Deus? Que seria antes de Deus? Para ela ser mãe, ela tinha que ser antes de Deus. Mas ele existe por si mesmo. Deus existe por si mesmo. Êxodo, na Bíblia Sagrada está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O concílio de Calcedônia, em 351, declarou o termo como mãe de Jesus humano. A Bíblia esclarece que Maria é mãe de Jesus humano, homem, e nunca mãe de Deus. Você vê, irmão, o quanto é contraditório, o quanto é
totalmente errado esse ensinamento do catolicismo, chamando Maria de mãe de Deus. Então Jesus Cristo é o quê? Neto dela, é? Nós vemos coisa totalmente errada. Maria, ela foi mãe de Jesus como homem, quando Jesus esteve aqui nesse mundo, ela foi mãe de Jesus e não de Deus. E assim mesmo Jesus como homem, como Deus, não, ela não foi mãe. Outras tentativas de divinizar Maria: cheia de graça ou agraciada, é o que eles ensinam. A forma grega da expressão cheia de graça procede de um verbo grego que significa outorgar ou mostrar graça. Sua tradução correta é agraciada, favorecida, e não cheia de graça, como aparece nas versões católicas da Bíblia. A tradução cheia de graça não resiste à exegese séria da Bíblia, sendo contrária ao contexto bíblico e teológico. Quer dizer, totalmente contrário. Mais uma vez, revela-se a tentativa de divinizar Maria. Há diferença abissal entre Jesus e Maria. Dele afirma a Bíblia: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Pois Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então nós vemos que endeusar a Maria está totalmente contrário, ter ela como Deus, né? Totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina, né? O que a Bíblia fala. Para concluir, que o horário já não nos permite mais, o dogma da Imaculada Conceição. Essa é outra tentativa de endeusar Maria, propondo que ela, por um milagre especial de Deus, nasceu isenta do pecado original. Essa declaração foi proferida pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. Portanto, é antibíblica a teologia cristã afirmar que, ou melhor dizendo, é antibíblico. A teologia cristã afirma que todos pecaram. Então, nós vemos que dizer que Maria foi concebida sem pecado, isso é uma mentira. Porque o que é que a Bíblia diz? Em Romanos 3, versículo 23, se alguém quiser conferir, é só abrir a sua Bíblia. Romanos 3, 23, também Romanos 5, 12, aonde a Bíblia diz que todos, sem nenhuma exceção, todos pecaram. Não teve exceção nenhuma. A Bíblia está falando que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então nós vemos que dizer que Maria foi concebida sem pecado, aonde que acha apoio na palavra de Deus? Isso é um absurdo. O milagre especial de Deus aconteceu na concepção virginal de Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Lucas 1, 34, 35.
Jesus nasceu e viveu sem pecado. Esse sim. Embora tentado, nunca pecou. Hebreus 4, versículo 15. Então, o único que pisou aqui nesta terra, o único que pisou nesta terra, que não tinha pecado, não teve pecado, chama-se Jesus Cristo. Esse sim. O dogma da perpétua virgindade de Maria. O clero romano defende a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Outro absurdo, né? Pois conclui que ela não gerou mais filhos além de Jesus. Sua preocupação é com a deificação, né, de Maria, né? Faz tudo para endeusar Maria, visto que não há desonra alguma em uma mulher casada ser mãe de filhos. Antes, o contrário, à luz da Bíblia, isso lhe é honroso. Então eles afirmam que, com todas as letras, que Maria foi concebida virgem e que não tinha filho. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós vemos falando, né, a Bíblia falando dos irmãos de Jesus, né? Os irmãos de Jesus Cristo, porque Maria continuou casada com José e teve mais filhos, né? Teve mais filhos. Quarto, a família de Jesus. A Bíblia declara com todas as letras que José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Os irmãos e irmãs de Jesus são mencionados nos evangelhos. Alguns são chamados por seus nomes, como nós vemos Tiago, que era irmão de Jesus, José, Simão e Judas. Está escrito na palavra de Deus. Alguém quiser conferir na sua Bíblia, Mateus 13, 55, Marcos 6, versículo 3. Tudo está falando dos irmãos de Jesus. Todas essas referências está falando, citando os irmãos de Jesus e falando pelo nome. Veja ainda Mateus 12, 47 e João 7, versículo 3 até o versículo 5, afirmar que os irmãos aqui significa, todas essas referências referem ao irmão. Agora, eles afirmam que os irmãos aqui significa primos. É uma exegese ruim e contrária a todo o pensamento bíblico. Dizer que irmãos era primo, isso é a pessoa querer tapar o sol com a peneira. Era irmãos mesmo, não era primos. Então eles, para se justificar, dizem, não, ali não era irmão, não é porque naquela época chamava os primos de irmão, era primos. Que absurdo, né? Não tem nenhuma comprovação perante a Bíblia que eles eram, os irmãos de Jesus eram primos dele. Não, eram irmãos mesmo, irmãos de verdade, filho de Maria e José. Então, vamos ficar por aqui. É um assunto que traz grandes verdades e que precisa ser ensinado e falado, né? Porque nós sabemos que a mentira ela só prevalece enquanto a verdade não chega. E a Bíblia Sagrada é a verdade. Nós temos que estar pela verdade. Me lembro
que, apesar de nascer numa família muito tradicional, religiosa demais, ali em Umburana, mas eu agradeço a Deus que, desde criança, desde a minha adolescência, o meu desejo era seguir o que estava escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu me lembro que eu cheguei até com meus 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, cheguei a falar para o meu pai, disse: olha pai, eu tenho vontade de ser um crente, eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu tenho vontade de conhecer a Bíblia. Meu pai disse: eu vou. Tem uns crentes ali, naquela época em Umburana ainda não tinha crente, o irmão Walternei, mas o irmão Nego de Ana ainda não tinha aceitado, naquela época. Meu pai disse: eu conheço um crente em Recife, de João André, e eu vou ver, vou pedir ele uma Bíblia. Aí pai acho que viu lá o irmão e disse que tinha um filho que estava muito interessado em ler a Bíblia, e ele disse: eu vou arrumar para ele, mas só ficou na conversa. Mas tudo tem um dia, né? Deus já estava ali trabalhando no meu coração quando foi com 23 anos, já perto de completar 24 anos, eu fiz a minha decisão, me optei, persegui o que está escrito na Bíblia. Não estava nem aí para a tradição super dos meus antepassados, dos meus avós. Eu queria, o meu compromisso era com a palavra de Deus, com a verdade. Então, isso não é mérito meu, mas é porque Jesus Cristo, é como diz o salmista, Deus já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, e o meu desejo era esse. Então eu agradeço a Ele por ter me chamado para os seus santos caminhos. Vou fazer a última oração e para encerrar. Grandioso Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esse momento que tenho passado aqui na tua casa. Pai amado, leva em paz ao meu lar, nos cubra com teu sangue. Pai amado, que essa palavra possa falar poderosamente, meu Pai, no coração daqueles que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram encontro com Cristo. Que tu possa, meu Pai amado, falar poderosamente ao coração dos ouvintes, Pai eterno, para que possa, meu Pai, fazer um pacto contigo, obedecendo a tua palavra, Senhor, para poder um dia morarmos contigo na glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus.